Eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo. O negócio aqui hoje vai ser profundo. Primeira de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, nós vamos fazer uma exposição do capítulo 4. Quem conhece 1 Timóteo capítulo 4 sabe que o tema é explosivo. Daqui surgiu os termos apostasia, desvio, falso mestre, mentira e etc. Nós vamos fazer uma exposição bombástica, muito profunda, da primeira de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Amém? Do capítulo 4 ao versículo 16. É o capítulo todo. Vamos ler. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Já está bom por aí no início? Não. Sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a sua consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graça. Portanto, é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tem seguido. Teologia é bíblica ou não é? Responda para mim. Que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. O exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação. Pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado nossa esperança no nosso Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente aos que creem. Ordena, pois, e transmite esses ensinos. Agora, do verso 12 em diante, aos ensinos do qual Timóteo deveria transmitir. Ninguém menospreze o fato de seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguarda a minha chegada, aplica-te à leitura e à exortação ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a sua vida quanto a todos os que derem ouvidos a você. Nós vamos falar sobre falsos mestres em contraponto aos verdadeiros mestres. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito, falando, nos instruindo, nos ensinando, pregando, trazendo sabedoria. Espírito Santo, traga luz à minha mente, para que seja ensinada a palavra de vida, em nome de Jesus. Irmãos, basicamente, depois de falar sobre as qualificações dos líderes na igreja, o apóstolo Paulo volta as suas atenções para o caráter e a obra do próprio ministro num contexto de apostasia.
E 2 pontos devem ser destacados aqui nessa introdução. Primeiro, o perigo das falsas doutrinas, que está do versículo 1 ao versículo 5. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, as falsas doutrinas têm um poder mais destrutivo para a igreja do que a destruição, a perseguição. Um falso mestre é pior do que um falso mestre descarado. Veja que existe uma diferença entre o lobo em veste de ovelha e existe a diferença realmente daquele falso mestre descarado. O lobo em veste de ovelha é aquele que fala manso, de acordo com Paulo, que tem aparência de santidade e piedade. Como eu disse a vocês, falar que Agenor Duque é falso profeta, que Valdomiro, esse povo aí, talvez até faça. Porque veja bem, esse povo está na mídia fazendo besteira, então é fácil detectar e ver que, como eles estão na mídia, as suas obras são aparentemente notadas. Mas é muito difícil você saber que aquela pessoa que tem aparência de piedade, de santidade, de seriedade, de sobriedade, que tem aparência de amoroso, é muito difícil saber se ele é de Deus. Irmãos, eu tenho pregado constantemente que em dias atuais, que precedem o retorno de Cristo, nós devemos nos preocupar com uma única coisa: segurança espiritual. Aonde nós vamos depositar a nossa segurança espiritual. Então, eu quero, aqui nessa noite, que nós entendamos que a sedução da serpente, ela é mais cruel e mais letal do que o rugido do leão. O silêncio sempre é mais perigoso do que o barulho. Você já viu quando está um silêncio na casa, você fala assim: epa, o que essas crianças estão fazendo? Pintou silêncio, pode ir atrás, irmão, que é algo que não é bom. Né? Então, eu tenho mais medo do silêncio do que do barulho. Então, alguns pontos devem ser mencionados aqui, à guisa de introdução, é importante. Primeiro, o tempo em que surgem as falsas doutrinas, no versículo 1, na parte B. Paulo diz a Timóteo assim: por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino, a fonte, né? A fonte da qual procede as falsas doutrinas. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ou seja, existe um único Espírito Santo que contrapõe com espíritos que não são santos. A fonte de toda heresia, de toda falsa doutrina é a mente do diabo. É o príncipe dos demônios. Então, há uma única doutrina saudável e muitas outras prejudiciais. E quem está por detrás de todas as mentiras, falsas doutrinas e enganações é espíritos enganadores, e a Bíblia diz, chama isso de doutrinas de demônios. E o que é mais complicado, irmão, que não é fácil você saber se você está dando crédito a uma doutrina de demônio ou não. É muito sério isso. Em segundo lugar, a fonte da qual procede as falsas doutrinas. Em primeiro lugar, o tempo em que surgem as falsas doutrinas. O Espírito expressamente nos diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, nos ensinando que é característico do nosso tempo surgir muitos mestres, muitas falsas doutrinas, muitas mentiras, uma verdadeira Babilônia teológica, é característico dos nossos tempos, é normal. Em segundo lugar, a fonte dessas falsas doutrinas não é a cabeça dos homens. A fonte das falsas doutrinas é os demônios, é Satanás. Então, em terceiro lugar, o resultado que as falsas doutrinas promovem. Paulo diz assim a Timóteo: alguns apostatarão da fé. Apostasia, gente, corresponde a um tempo em que a pessoa peca mais e obedece menos. Será que estamos vendo isso?
A cada dia que passa está mais difícil as pessoas obedecerem os mandamentos do Senhor. E a cada dia que passa está mais fácil elas pecarem. Apostasia é um tempo característico em que as pessoas obedecem menos e pecam mais. Essa é a grande característica do que nós chamamos de apostasia. Em quarto lugar, a atitude com que os falsos mestres promovem nas falsas doutrinas. No versículo 2, Paulo diz assim, ó, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Então os falsos mestres, eles são como atores, eles representam um papel da vida real, um papel na vida deles diferente da vida real. Por isso que Paulo usa o termo hipócritas. A palavra hipócrita significa artista. A palavra hipócrita é justamente você desempenhar um papel que você não é na vida real. Por isso que Paulo diz, são hipócritas, ou seja, eles vivem, eles ensinam uma coisa e vivem outra coisa. A Bíblia Sagrada nos ensina que são um grupo de gente mentirosas, que tem aparência de serem milagreiros, de serem poderosos, de serem mestres, de serem profundos, mas eles carregam na sua boca doutrina de demônios. Eles nunca vão revelar a sua verdadeira identidade, pelo contrário, eles irão se esconder atrás da máscara para enganar as pessoas. Por isso que Paulo chama eles de hipócritas. E eles devem agir nos últimos dias. Então, basicamente, nós estamos vivendo dias em que essa turma está atuando. A palavra grega para a palavra cauterizar é cauteriazo do grego. E ela traz a ideia de marcar com um ferro quente. Ou seja, como era feito nos escravos e hoje nos gados. Então, quando Paulo fala que os hipócritas, os falsos mestres, cauterizam a própria mente, ele fala que essas pessoas são escravas dos seus desejos. Elas vivem para seu ventre. Por isso que ele usa o termo cauterização. Elas não conseguem retroceder no engano, porque elas devem viver para os seus encantos e seus desejos. Por isso que ele usa a palavra marcar com ferro um escravo. Então, cauterização é uma pessoa afirmar com os lábios o que ela nega com a vida. E quando ela faz isso, ela demonstra que ela tem uma consciência morta. Em quinto lugar, as distorções que as falsas doutrinas provocam, dos versos de 3 a 5. Paulo diz assim, que proíbem o casamento e exigem abstinências de alimentos. Você conhece alguma religião que proíbe casamento para algum tipo de gente? Agora veja, Paulo está falando para um líder, para um pastor, para um bispo. Qual religião, qual igreja que proíbe os sacerdotes de casarem? Então, ele diz assim, que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos. Você conhece alguma igreja hoje que exige que tenha abstinência de alimentos? Essas coisas estão se cumprindo em nossos dias, irmãos. Os falsos mestres aqui é um grupo de gente que fez um casamento abominável entre o judaísmo com filosofia grega. Quando você pega uma igreja proibindo o casamento para o celibato e outras proibindo o alimento, isso é uma mistura do judaísmo, legalismo, com a filosofia grega paganista. E dessa mistura nasceu uma perigosa heresia chamada gnosticismo, que mais tarde devastou a igreja em 1000 anos de trevas. Os gnósticos são um grupo que proíbe o que Deus aprova e aprova o que Deus proíbe. Daí temos a característica gnóstica, daí nasce o que nós chamamos de heresia.
Agora dos versículos de 6 a 16, para nós não sermos pegos de surpresa nesses dias tão monstruosos, de uma nova era das trevas, porque a igreja já viveu tempos piores do que nós estamos vivendo, que foram 1000 anos de apostasia, de trevas. Mas eu acredito que Jesus, obviamente, está voltando, e se ele demorar muito, nós vamos viver tempos religiosos pior do que a era das trevas. Porque hoje já não há mais temor, amor, sã doutrina, as pessoas já não há mais uma paixão pelo Senhor como deveria, e o pior de tudo, você não sabe quem está falando a verdade. Você tem que ter um bom discernimento de espírito, e a sua Bíblia tem que estar sempre aberta, porque a Bíblia diz que a falta de conhecimento faz você perecer. Isso é muito claro. Então Paulo agora, dos versos de 6 a 16, ele vai falar o valor do cumprimento de saber entender a sã doutrina, de compreender o que a Bíblia fala em várias e várias vezes, o que ela chama de sã doutrina, ou doutrina sadia. O que é sã doutrina? Você tem que saber, para você não ser pego de surpresa. Então Paulo vai contrastar o falso mestre com o verdadeiro mestre, ou o verdadeiro pastor. E ele vai mostrar, vai colocar na balança os dois, o falso com o verdadeiro. E eu quero realmente, a partir de agora, não tecer nenhuma opinião pessoal e apenas fazer a exposição para você tirar suas conclusões do que é um falso e do que é um verdadeiro mestre. Eu vou expor somente o texto da Bíblia que estará nos ensinando, né? Então, nesse aspecto aqui, nós vamos aprender algumas verdades ensinadas por Paulo do que é você entre um verdadeiro mestre e um falso mestre. Primeira verdade, a atitude do pastor em relação às falsas doutrinas. Versos 6 e verso 7. Versos 6 e 7. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo, nutrindo com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Verso 7. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas... Em algumas Bíblias é velhas caducas, né? Qual Bíblia que está o termo velhas caducas? Isso aqui é falando de mulher, gente. Contadora de história. Se fosse hoje, Paulo ia apanhar, seu preconceituoso. De velhas. E exercite-se na prática da piedade. Que Paulo nos ensina, basicamente, dando conselhos a um discípulo por nome Timóteo. Tudo isso aqui é um conselho que ele dá para o pastor da igreja de Éfeso. Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso, e Paulo manda uma carta para ele, dando conselhos para ele, fazendo um contraponto entre um falso mestre e um verdadeiro mestre. Nós aprendemos que o pastor da igreja, ele deve e precisa sempre se posicionar aos falsos mestres e seus ensinos perigosos. Ele tem que se posicionar. E o que ele deve fazer? Paulo fala, alerta a igreja, verso 6, alerta a igreja, leia comigo, gente, transmite essas instruções aos irmãos, alerta a igreja quanto aos enganos das falsas doutrinas. E ele diz, se você fizer isso, Timóteo, você será um bom ministro do Senhor. O verdadeiro pastor e mestre, irmão, ele sempre irá advertir o povo acerca do perigo das falsas doutrinas e da apostasia. Muitos pastores hoje não gostam de combater heresias. E o motivo é para não serem taxados de antipáticos, ou o termo mais usado, chato. Que cara é um chato. Que cara é um antipático. Você acha o dono da verdade? Então eles não gostam de tecer a sua opinião sobre nada. Mas o que Paulo está dizendo a Timóteo é, dê a sua opinião, alerta a igreja, fale para a igreja.
E no verso 6, parte B, ele diz assim, ó, segue a sã doutrina, nutrindo a verdade para os irmãos, pregue ela, alimente a sua igreja com a palavra da fé, com a boa doutrina que você tem seguido. Irmãos, não basta você estar no lugar em que o pastor é um bom pastor moralmente, ele deve ser também um bom profeta. O pastor tem que estar atento aos sinais e sempre alertar a sua igreja. Ele deve estar atento aos desvios, ele deve estar atento às heresias e alertar a igreja. Não basta ele ser gente boa. Paulo diz, Timóteo, alerta o povo, prepara o povo. Então, primeiro, o pastor, ele se alimenta da palavra. E depois, ele alimenta o rebanho da palavra. Primeiro, o pastor, ele deve ser um estudante da palavra. E depois, ele deve ser comprometido com a verdade, um praticante, e ensinar essa palavra. Só ensina bem quem aprende bem. Só está apto para ensinar quem um dia aprendeu. Só pode subir aqui para pregar quem senta aí para aprender. Nenhum pastor que não gaste tempo estudando, meditando, orando, ouvindo do Senhor e também aprendendo, ele não pode jamais se entrar num desvaneio para sair por aí ensinando e sair por aí pregando. Então nós jamais podemos combater as heresias sem estarmos calçados com a verdade, comprometidos com a sã doutrina. Nós não podemos combater erro algum se não tivermos comprometimento com a verdade. Então, o homem de Deus, o que Paulo fala aqui a Timóteo, deve nutrir a sua mente antes de nutrir a mente dos demais. Por isso, Paulo fala nos versos 6 e 7, rejeitar as fábulas. Eu quero me ater nesse ponto aqui do verso 7. Presta atenção como isso é sério. Paulo usa o termo, rejeite as fábulas de velhas, e na versão Ferreira de Almeida, velhas caducas. Então a palavra grega para fábulas aqui, gente, é modus. E sabe o que significa? Histórias místicas. Histórias místicas que foram forjadas, distorcidas do Velho Testamento. Você sabe que o Velho Testamento tem muitas histórias. E as velhas caducas, que repetiam, ouviam e aumentavam as histórias, repassaram isso. Muitos judeus, irmãos, sempre foram místicos. O judeu é um povo muito feiticeiro. Você tem na Bíblia Sagrada reis feiticeiros, até profetas feiticeiros. Você tem a história de Balaão. Você lembra o burro profeta que falou com o profeta burro? Balaão era um bruxo, mas era um profeta. Então você tem no meio dos judeus feiticeiros. E como que funcionam essas fábulas? Essas fábulas eram contos judaicos que eram passados de pais para filhos. Recentemente eu assisti numa igreja um pastor pregando uma fábula, um conto judaico. E é essa que Paulo fala, rejeite as fábulas. É essa que ele fala aos Gálatas, voltaram às fábulas. Voltar às fábulas é voltar aos contos místicos judaicos. Nós estamos vendo hoje um grupo de pastores voltando ao misticismo judaico. Está aí a cabala para ensinar isso. Então eu ouvi um pastor pregando recentemente que Adão tinha uma mulher antes de Eva. Ai, égua, moleque. E o nome dela era Lilith. Irmão, deixa eu te contar um negócio. Vou te falar. Lilith foi a primeira mulher de Adão, de Atribe agora. A história que o pastor contou em cima do púlpito. E ela pronunciou o nome de Deus que era proibido pronunciar, a tetra de Yud, Rei, Uarre, e ela criou poder. Isso é uma fábula judaica.
E aí ela voou, fugiu do jardim. Aí Deus mandou 3 anjos atrás de Lilith. E não conseguiu capturar o demônio da Lilith. A Lilith era feita de metade serpente e metade mulher com seio de fora. E aí, quando Deus fez Eva para Adão, ela se revoltou e seduziu Eva. Então nós temos aí o primeiro lesbianismo no Éden. Lilith seria a mãe dos demônios, a rainha dos demônios. O cara prega isso em cima do altar. Eu liguei para o pastor, do qual levou esse outro pastor, falei, cara, você vai ter que orar e consagrar o seu povo de novo. Porque o que ele ensinou aí, Paulo chama de doutrina de demônios. Isso aí que eu estou te falando é uma fábula judaica. É uma fábula antiga. Veja, deixa eu te dizer o que é uma fábula judaica. Qualquer coisa que você estudar de judeu, que não está na Torá, não está nos 33 livros canônicos do Velho Testamento, você tem que tomar cuidado que você pode estar estudando uma fábula, um conto místico, bruxismo, misturado com satanismo e adoração a demônios, e são judaicos. Então, porque é judeu? Então, o judeu que falou, é um rabino judeu que está falando, aí começa por aí pregar. E é isso que Paulo está falando, voltando às fábulas, ele fala assim, Timóteo, esquece essa besteira, não pare para ler fábulas, contos. Nós devemos entender, irmãos, que a Bíblia é suficiente para um pregador. A maior característica de um homem de Deus é que ele se contenta com a Bíblia. Amém? Nós sabemos que tem livros de historiadores. Eu, por exemplo, leio de tudo, mas quando eu vejo que esses contadores de contos e fábulas começam assim, não, porque a tradução, essa tradução está errada, não sei o que, eu falei, ih. Quando o cara começa a descredibilizar os 66 livros, eu falei, a maior arma que existe do diabo contra a Bíblia é falar assim, foi por homem, isso aí foi mexido. Não, porque na história, irmão, vá para o inferno. Eu fico com a Bíblia. Se a Bíblia fosse só a capa da Bíblia, eu creria. Eu costumo dizer, aonde a Bíblia se cala, nós calamos. Uma outra fábula, um conto. Mas esse é um conto cristão, fábula. O pregador esses dias estava pregando e disse que Jesus foi no inferno. E na hora que ele foi no inferno, Judas aceitou Jesus e foi salvo. Quem viu? Alguém viu isso aí? Irmão, primeiro, nós não temos um texto na Bíblia que diz que Jesus foi no inferno. Nenhum. Se você achar, eu dou meu carro para você, que Jesus desceu no inferno. Não temos. Tem que Jesus. Paulo fala que Jesus foi nos lugares inferiores, nas terras, sepulcro. Mas a Bíblia diz que ele pregou os espíritos em prisão. Só tem um texto na Bíblia, eu não vou me ater a isso aqui, mas eu estou dizendo que é uma fábula. Depois eu vou fazer uma mensagem, na hora que eu voltar, nós vamos ter uma série de quarta-feira só para ensinar os assuntos espinhosos da Bíblia. Esse é um. É desses textos de 1 de Pedro, capítulo 3, 1 de Pedro, capítulo 4, que nasceu a ideologia de purgatório e universalismo. Porque se Jesus foi no inferno e pregou os espíritos em prisão, como eles falam, e os espíritos em prisão, é todo o povo antes da cruz, então eles estavam ali uma espécie de purgatório para receber uma segunda chance. Mas basicamente a Bíblia Sagrada nos ensina, e Jesus fala em Lucas 16, a partir do 18, também o escritor de Hebreus fala, que a morte, ela só pode, ao homem é dado direito de morrer só uma vez, aí segue o juízo. Acabou. A morte não muda ninguém. Se você morrer condenado, você vai ser condenado. Se você morrer salvo, você vai ser salvo. Você não muda depois da morte. Em Lucas 16, Jesus fala que quem está no inferno nunca mais sairá. E só temos um texto na Bíblia que fala de espíritos em prisão, que
são dos anjos caídos. A Bíblia nunca fala de gente morta, chama de espírito em prisão. Então, é muito complicado esse tipo de coisa. É muito complicado o cara falar uma coisa que não está na Bíblia. Ele fala, eu penso, eu acho, hipotético. Aonde a Bíblia se cala, nós calamos. Aonde a Bíblia fala, nós falamos. Nós não podemos ensinar o que pensamos. Nós não podemos falar o que achamos. Guarde para você, vai para o debate da sua mesa. Fala, eu acho, eu penso, fique para você. Mas nunca ensine isso. A grande característica de um homem de Deus é retransmitir o que está na Bíblia. Não. Jesus desceu no inferno. E os pregadores? Jesus desceu no inferno, tomou a chave da vida e da morte e pisou na cabeça da serpente. Você sabe, irmão, eu não sei onde eles leram isso na Bíblia, nunca teve. Eles falam, mas é provável que foi o que aconteceu. Bom, em Apocalipse 1:18 diz que Jesus diz, sou eu que tenho a chave da vida e da morte. Ele não disse que teria. Agora veja o seguinte, em qual texto da Bíblia que diz que o diabo é um Deus caído? O problema da igreja hoje é que ela trata o diabo como um Deus caído, não como um anjo caído. Em toda a parte do Velho Testamento você vê o Senhor dizendo, sou eu que faço morrer e faço viver. A morte e a vida sempre esteve na mão de Deus. Satanás pediu para matar Jó. Olha lá, leia lá. E tenho a chave da morte e do inferno. Não disse que passei a ter, ele sempre teve. Sempre teve. Jesus disse, não temos que matar o corpo e não podem destruir a alma. Temei os que jogam o corpo e a alma no inferno. A morte e a vida sempre teve sob o poder de Deus. Não, pastor, mas o escritor de Hebreus diz que o diabo tem o poder da morte, de fato, daqueles para quem lhe foi dado, da segunda morte. Mas o diabo não tem poder para definir quem morre e quem vive. Ele não tem essa chave. Ele não tem esse poder. Sempre foi de Deus. Quando Satanás pediu para tocar em Jó, o Senhor disse, faça tudo, mas não lhe permito tocar na sua vida. A morte e a vida sempre esteve sob o domínio do Senhor. Sempre foi dele. Essa chave nunca saiu da mão dele. Ok? Não, mas Jesus não pisou na cabeça da serpente, pisou aonde? Na cruz. A Bíblia diz que foi lá na cruz que ele despojou publicamente os principados e potestades e os expôs para a vergonha eterna. Foi na cruz que ele disse, está consumado. Foi na cruz que ele disse, entregue ao Senhor o meu espírito. Então ele não foi fazer uma nova obrinha. Ele concluiu tudo e consumou tudo na cruz. Mas pastor, não tem algo que passa e parece entender que Jesus foi? Tem. Mas a Bíblia diz que foi? Não. Então eu não vou falar. Não importa se parece, ok, gente? Se a Bíblia não falou, nós não vamos falar. Nunca você vai ouvir aqui um pastor falar uma coisa porque ele pensou, porque ele entendeu. Nós sempre queremos nos pautar pelo que a Bíblia diz, não pelo que ela deveria dizer. Porque essa é a nossa segurança, irmãos. A nossa segurança é ensinar o que ela diz, não o que ela deveria dizer. E a igreja hoje, ela põe palavras na boca de Deus. Ele deveria dizer isso. Eu acho que ele quis dizer isso. E é onde nasce, e é onde corre o perigo da condenação das nossas almas. Quem entende o que eu estou falando? Nesse ponto, o apóstolo Paulo deixa claro, rejeite as fábulas. Eu olho para todos vocês aqui que são servos, líderes poderosos de Deus. Não caia nessa sedução de querer sempre pregar novidade. Porque hoje, Marquinhos, o problema é justamente esse. Os pastores querem tanto ser diferentes uns dos outros e caem na sedução de querer pregar coisa nova e fala besteira. Então é para quê? Olha, eu recebi tantos elogios da palavra do pastor Cliff no domingo.
tantos elogios lá em Campo Largo. Puxa, pastor, que pastor feio, mas pastor gente boa, que prega. Porque todo mundo entendeu, você saiu confortado, saiu abençoado. Irmão, tenso. Mas quem brigou não estava no culto, chegou bêbado. Tem que levar em consideração que o cara estava fora de si. Ele chegou no fim do culto e viu que a mulher estava lá só arrastando a mulher, bêbado. Aí é mais fácil de bater ainda. Em segundo lugar, que nós devemos entender sobre rejeitar, depois de rejeitar as fábulas. Primeira atitude do pastor em relação à sã doutrina. Agora, o compromisso do pastor em relação à santidade pessoal dele. Dos versos 7, parte B, e verso 8, verso 7. Rejeite, porém, as fábulas velhas e exercite-se na piedade. Agora veja o verso 8. O exercício físico é de pouco proveito, base bíblica para não fazer academia. A piedade, porém, para tudo é proveitosa. Vocês entenderam, né, gente? Vocês têm que obedecer à Bíblia, vamos parar com palhaçada. Porque tem promessa da vida presente e do futuro. Então, das 15 ocorrências da palavra eusebes, a palavra grega eusebes, que é traduzida pela palavra piedade no Novo Testamento, que significa, a palavra significa pureza. Essa palavra eusébio é uma palavra sobrenatural que encontra na Bíblia, que ela significa reverência e respeito. Das 15 ocorrências na Bíblia para a palavra piedade, 9 delas estão em 1 Timóteo. Que coisa poderosa. Das 15 ocorrências na Bíblia da palavra piedade no Novo Testamento, 9 são ditas por servo de Paulo, discípulo de Paulo, Timóteo. Trata-se de um conceito importante. O sentido básico da palavra é respeito para com Deus. Ou seja, o pastor ele tem que ser um homem que tem respeito ou reverência a Deus. Ou seja, a vida do pastor deve ser a vida do seu ministério. A sua piedade pessoal, a sua reverência pessoal, é o fundamento da sua autoridade espiritual. Em terceiro lugar, agora dos versos de 9 a 11, a atitude, veja que ele fala do falso mestre, agora ele fala do verdadeiro pastor. A atitude do pastor em relação à obra de Deus, versos de 9 a 11. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. O pastorado, gente, presta atenção, é uma vocação para um trabalho e não uma plataforma de privilégios. Uma outra coisa que eu disse semana passada, ninguém é obrigado a sustentar luxo de pastor. O pastor é digno do salário, a Bíblia diz que ele tem, a Bíblia ordena que ele é digno de receber o salário, ele precisa receber um salário. A Bíblia diz que quem viva da obra, se sustente da obra, mas a Bíblia não diz que fique rico da obra, que tenha uma vida luxuosa da obra. Em nome da honra, em nome de você tem que honrar o sacerdote, você tem que não sei o quê. Então nós temos, sinceramente, irmão, bem honesto, agora eu vou causar aqui o meu senso crítico. Não importa para mim se a igreja arrecada 3 milhões de reais, sendo uma igreja muito rica. Nada justifica um pastor que deve viver de uma maneira simples, ter um carro de 1 milhão, meio milhão de reais. Não importa, eu não quero saber. Não justifica. Não precisa. Paulo fala que o pastor deve viver uma vida moderada. Amém? Isso é muito sério. O pastor ele não pode ser um homem indolente. Ele não pode ser preguiçoso. Ele deve ser trabalhador, ele deve empenhar-se ao máximo em sua tarefa de levar pessoas a Cristo.
Eu fico impressionado quando eu vejo pastores não se empenhar com a sua alma, com o seu corpo, com o seu físico, ao extremo para ganhar almas. Não há espaço para indolência, resiliência e preguiça no corpo de Cristo. Não há. Se você almeja o ministério, entenda que você não pode ser preguiçoso. É nesse sentido que Paulo fala dos obreiros. Quem não trabalha, não vai comer. É assim que ele fala. Não vai comer. Não trabalhou. Ele está falando para os obreiros. Mas gente, você sabe que um tempo atrás, lá em Campo Largo, foi um pastor que eu quero congregar aqui, e foi. E disse que estava passando necessidade e tal, e a gente foi visitar ele. Nós chegamos 11h30 da manhã. Cadê sua esposa? Está trabalhando. E você? Jogando videogame. Irmão, vai se catar, irmão. Eu vou te dizer uma coisa sinceramente. Paulo deixa claro para Timóteo, não pode haver indolência, preguiça, resiliência, moleza. Eu sei que tem muitos pastores que me assistem, porque eu recebo centenas de e-mails deles todos os dias. Me dá cobertura. Irmão, eu só cubro a minha família e a igreja que eu sou pastor. Eu não dou cobertura para ninguém. Porque, se o povo da minha igreja reclama que eu não paro, que eu viajo, imagina os outros. Falei, não, irmão, não dou conta. Estou sendo sincero, nem peça. Mas você vai conversar com o irmão é virado, irmão, na tiriça. Meu Jesus! Irmão, eu admiro a pastora Elisandra, a pastora de Lourdes, e eu fico assim, essa semana elas colocaram uma foto, o povo trabalhando na igreja, limpando, botando para quebrar. Ora, essa é a obra. Tem uns aí que você vai falar, espera o mundo acabar em colchão para morrer deitado. Acabar em barranco para morrer escorado. Esse dia eu fui falar com eu acho que não precisa visitar todo mundo, veja bem. Eu olho para minha esposa, ela olha para mim e fala, meu Deus, gente, esse povo, eu não sou pastor desse povo porque eu não sou assim. Eu durmo pouco, trabalho muito, tem hora que eu tenho que me frear, porque eu amo isso. Eu gosto de me gastar. Eu escrevo 2, 3 livros ao mesmo tempo. Eu leio, eu ando com a apostila da faculdade, mesmo terminando a faculdade, eu ando com a apostila relendo tudo que eu estudei. Toda viagem minha eu ando com 2 apostilas. Reestudando tudo. Se você for na minha casa, tem 3 andares. Tem um punhado de livro embaixo. Tem um punhado de livro no meio. E tem um punhado de livro lá em cima. Porque se eu estiver embaixo, eu já tenho os livros para ler. Se eu estiver no meio, já tenho os livros para ler. A minha esposa fica louca. Porque aonde você anda na minha casa é livro, para tudo que é canto. E um monte de Bíblia. Teve uma época lá em casa que eu e o Luciano sentamos, tinha umas 18 versões de Bíblia na mesa. Saímos aquele dia 3 ou 4 horas da manhã. Irmão, eu sinceramente, eu não acho que Deus tem filhos prediletos. Não acho. Mas eu acho que Deus olha e fala assim, esse aqui merece mais do que aquele. Isso eu acho. Porque tem gente que ele quer comer do que você plantou, mas ele mesmo não quer plantar. Ninguém alcança nada sem investir tempo, sem investir recurso, sem se debruçar. Pastorado é uma vocação e não uma plataforma de privilégios. Agora, eu estou levando a minha família comigo, parte dela. Mas no ano passado eu fiquei 30 dias longe.
Gente, eu pensei em voltar, quando deu 15 dias, eu pensei em abortar tudo o negócio e voltar. Não é fácil. Ministério não é fácil. Eu li uma pesquisa hoje que 90% dos pastores dizem que o ministério interferiu diretamente na família deles. Não concordo. Eu estava numa casa esses dias de um pastor e a filha falando mal de igreja. Eu não quero ser pastora, não. Deus o livre de igreja. Nem na igreja eu vou mais. Peguei birra. Eu falei, onde você está indo, filho? Eu estou indo para a faculdade. Eu falei assim, quanto que é a sua faculdade? 890. Você trabalha? Não. E o seu pai? Meu pai é só pastor. Eu falei, pois bem, a igreja paga a sua faculdade, a igreja te deu esse tênis Nike, a igreja te deu esse iPhone, é o salário do seu pai, e você está falando mal de igreja? Tudo que você vive foi proporcionado pelo esforço do seu pai na obra de Deus. Deus deu condição a ele, e você está reclamando? Aí a menina foi embora, gente, com sangue talhado, de birra de mim. O pai e a mãe falou assim, obrigado, pastor. A gente queria falar isso, mas ela quebraria a casa. O evangelho, irmão, é duro, tem traição, tem um monte de coisa, mas é muito maravilhoso. Você vê agora, os nossos missionários na África lá vão batizar 50 pessoas, eles vão viajar 600 quilômetros numa chopela, para batizar 50 pessoas em Tete. Pagaram o terreno ontem. Agora vai começar a construção. Irmão, o dia que eu chegar no tribunal de Cristo, eu sei que eu vou levar uns cascudos por muita coisa que eu ainda não sei, porque ninguém é perfeito. Mas eu deito no travesseiro, eu tenho certeza que eu estou fazendo a coisa certa. Estou fazendo o evangelho bíblico. Eu tenho a minha consciência tranquila, que a gente tenta ajudar o próximo, que a gente tenta ajudar. Essa semana, até no culto que o pastor Cliff está, um dos nossos irmãos lá, precisava fazer um exame, que era R$ 1.200, a igreja levantou e pagou o exame do irmão. Já teve vezes lá em Campo Largo, de casa de irmão pegar fogo, nós construirmos a casa do irmão, não foi 1, 2, nem 3 vezes. Igreja para nós é isso. E tem gente que não entende isso. Isso para nós é muito sério. Isso para nós sempre foi. No verso 12. O compromisso do pastor, ele tem que ser exemplo para os fiéis. Verso 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Primeiro, Timóteo era solteiro e jovem. E Paulo falou assim, bota para quebrar, impõe respeito. A galera vai montar, porque você é jovem. Então, minha esposa até esse dia falou, pastor é solteiro, não pode. Eu falei, não, isso não existe na Bíblia não, irmão. Isso não tem na Bíblia não. O que tem de velhaco, casado, irresponsável, que não dá exemplo aí, irmão. Eu fui pastor de igreja, a igreja tinha 600 pessoas, eu tinha 16 anos de idade, no interior do Goiás. Batizei mais de 300 pessoas com essa idade, de lá que eu vim para Curitiba. Tinha 16 anos de idade. Uma criança. A primeira igreja que eu abri, eu tinha 16 anos. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra. Veja que está aqui palavra com P minúsculo, a palavra dele. A palavra do que ele fala. No procedimento, no amor, na fé e na pureza. O que Paulo está falando para Timóteo é o seguinte. 5 áreas da vida de Timóteo que ele tinha e tem que dar o exemplo. Agora, todos vocês são homens de Deus, mulheres de Deus. Eu vou concluir aqui. Tem 5 áreas da sua vida que você tem que dar o exemplo. Todos nós. Primeira área, na palavra. O líder espiritual, ele não pode tropeçar na própria língua. O linguajar dele precisa ser puro. Suas palavras devem ser verdadeiras. O líder não pode ser malicioso nas palavras. As suas palavras não podem ter duplo sentido e nem piadas que não convêm. É totalmente reprovável na Bíblia o pregador do evangelho se parecer com um contador de história ou piadas de duplo sentido.
Paulo diz o seguinte: você tem que ser um exemplo no que você fala. Por isso que a palavra de Deus é P maiúsculo, a palavra do homem é P minúsculo. Segundo, no procedimento. Ele fala ali, a vida do líder é a vida da sua liderança. A vida do líder precisa avalizar as suas palavras. Ele deve ser irrepreensível na sua conduta, em contraposição aos falsos mestres que professam sem conhecer a Deus. Em terceiro, Paulo fala a Timóteo que ele tem que ser exemplo no amor. O amor, irmãos, é o distintivo do cristão. O amor é a marca mais eloquente do líder. O líder cristão precisa ter um profundo apego pelos seus irmãos em Cristo. Em quarto lugar, na fé. Paulo fala, o líder espiritual precisa ter uma fé sem fingimento. Ele tem que ser o primeiro a crer em Deus. Ele deve confiar em Deus e ser fiel a Ele, porque a fé do líder deve ser uma fé indestrutível. Em quinto lugar, na pureza. Por que Paulo fala para Timóteo a questão da pureza? Primeiro, Timóteo era jovem. Segundo, olha onde Timóteo pastoreava. Éfeso. Éfeso, gente, era o centro da impureza sexual. Agora nós temos na cidade mais impura sexualmente um pastor jovem, solteiro. E esse jovem Timóteo, de acordo com o que nós estudamos na sua Bíblia, ele enfrentava muitas tentações nesse sentido de mulher. E Paulo ensina a Timóteo que o seu relacionamento com as mulheres da igreja deve ser puro. No verso 4, e a palavra grega para pureza é o contrário da palavra porneia. A palavra é ragneia, que significa integridade de coração. Ser puro diante de Deus não é apenas não praticar as coisas do tipo não adultero, não minto, não roubo, não sei o quê. Isso não é pureza. Pureza é aquilo que só Deus está vendo. A palavra é puro no coração. É ser puro aqui dentro. É ser puro quando ninguém está vendo, olhando. É isso que Paulo fala a Timóteo. E a integridade do coração vai nos ensinar que não basta não cometer adultério, não pode adulterar também na alma. A pureza não é apenas não fazer, é nunca querer fazer. É isso que Paulo nos ensina. Em quinto lugar, o compromisso em relação às Escrituras. Agora é a palavra de Deus, versos de 13 a 15. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da palavra. Pregue a Bíblia para o povo. Irmãos, é impressionante em nossos dias como os pastores não ensinam mais a palavra. Não abrem mais a Bíblia. Não, vamos abrir a Bíblia. Ei, povo, vamos abrir a Bíblia. É impressionante. Ele diz, leia a Bíblia publicamente, exorte e ensine. Você está analisando comigo aqui o contraponto entre o falso mestre e o verdadeiro. O que você acha que nós estamos vivendo hoje? Seja honesto. Irmão, está havendo uma coisa sincrética, sintética. Primeiro, não está havendo exortação, não está havendo ensino, não está havendo exposição da palavra. Então, em relação às Escrituras aqui, do versos de 13 a 15, vai lá no verso 14. Não negligencie o dom que lhe te dei, que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Nós aprendemos 3 coisas, vai o verso 15. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu crescimento espiritual. Isso significa que a igreja tem que observar, falar, nossa, o pastor cresceu muito. Nossa, o pastor melhorou muito. Nossa, o pastor cada ano está melhor. Paulo diz que a igreja tem que ver o progresso do pastor. Tem igreja
que entra ano e sai ano, o pastor está dando uma sopa rala para o povo, um leite diluído com água para o povo. Não há progresso, não há crescimento. 3 coisas Paulo ensina a Timóteo aqui. Primeiro, leitura pública das Escrituras, ensinando e exortando. Segundo, o exercício dos dons espirituais. O pastor verdadeiro, ele tem que exercitar os dons espirituais. Acabamos de ver ali ou não? Epa, a coisa é séria. Ele tem que levar a igreja a exercitar os dons espirituais, e ele tem que exercitar os dons espirituais, e no verso 15, o progresso dele. 3 coisas Paulo falou, e aqui eu termino, em 6º lugar. O pastor tem compromisso de preservar a ortodoxia e a piedade. São 2 coisas. É espírito e verdade. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Isso é ortodoxia e piedade. Ortodoxia é o cara ser fiel à Bíblia. É o que eu estou pregando aqui. Piedade é o cara ter uma vida espiritual apaixonada. Isso fala da fidelidade à letra e a fidelidade ao espírito. É o espírito e a verdade. O judeu só adora na verdade. Se você for um adorador só da letra, isso te faz um religioso. Se você for um adorador só da piedade, isso te faz um fanático. Você precisa ter a Escritura e a paixão espiritual. E é isso que Paulo ensina a Timóteo. E aqui eu concluo que 2 coisas específicas nesse ponto devem ser e devem nos chamar a atenção. Primeiro, a nossa vida vem primeiro da nossa doutrina. Olha o verso 16. Atente bem para a sua vida e para a doutrina. O que Paulo está dizendo com isso? Embora a vida decorra da doutrina e a ética cristã seja filha da teologia, se um ministro do evangelho não velar por sua vida, ele cairá em descrédito. Ele pregará uma coisa e a vida dele pregará outra. Você já teve experiências com pastores que são péssimos exemplos? Não podemos separar a ortodoxia da paixão, a doutrina da vida e o credo da conduta. Existe hoje grandes ministérios e uma falha no caráter do mesmo tamanho. A minha mensagem nessa noite é uma abordagem muito simples desse capítulo que é muito contemporâneo a nós. E que se você quiser servir a... Diligentemente, eu te dou uma tarefa de casa. Leia de novo esse capítulo. Que o conselho de Paulo a Timóteo seja o conselho de Paulo para nós. Porque realmente, lendo esse capítulo, queridos irmãos, eu fico em crise com os dias que nós vivemos. Eu fico em crise. Literalmente. Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por esse culto. Obrigado, Senhor, pelos teus ensinos. Obrigado porque o Senhor não falha e não falhou conosco. Senhor, me ajude
a manter uma igreja focada na Tua palavra. Me ajude, Pai, a manter uma igreja focada na exposição da Tua palavra. Senhor, Tu és bondoso. Tenha misericórdia de mim e dos pastores que andam comigo, para que a gente não se desvie, nem que seja inconsciente, para que nós possamos ir para o céu junto com esse povo. Em nome de Jesus. Amém. Left to grieve, trying to move on, but my heart still bleeds. Lost in the shadows were your name. Wishing I could turn back time to the love we sustained, but now you're gone and I'm left to decay. A fragile heart that's lost its way. Oh, my heart is aching like a heavy stone, longing for your touch, but you're gone back home. In this dark of night, I'm left to grieve, trying to move on, but my heart still bleeds. Maybe someday I'll learn to love again, but for now I'm trapped in this heartbreaking pain. Maybe someday I'll find my way back to the light, but until then I'll hold on to the memories of our night.